Oh, olá, olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo de leitura do livro Raízes Profundas do William Hudson O'Hanlon. Ele foi um aluno do Milton Erickson e esse livro trata sobre o trabalho do Erickson. Lembrando que toda terça-feira, às 18 horas, você tem vídeo dessa leitura aqui no meu canal. E toda quarta-feira, após as 19 horas, tem vídeos sobre hipnose ericksoniana, sobre as abordagens que eu trabalho, sobre as coisas que eu reflito, sobre as coisas que eu estudo, enfim, sobre tudo isso. Vou compartilhar logo contigo aqui o PDF do livro, porque temos muita coisa para ver. Não vou revisar lá desde o iniciozinho, tá? Mas só relembrando que nós estamos aqui trabalhando com modelos, né, com modalidades de intervenção de intervenção no padrão, né, que o sujeito traz. Então, ele traz lá um padrão de funcionamento, um padrão de construção do sintoma, e aí o Erickson, né, esses são exemplos de intervenção no modelo, né, desenvolvido por Erickson. E aí o Von Hallam mapeou aqui esses 15 modalidades. E aí o vídeo anterior nós mostramos todas essas modalidades, né, no caso até a 14ª com exemplos, e aí nesse vídeo nós vamos ver um exemplo específico da 15ª modalidade, que só relembrando, trata de associar a ocorrência do padrão do sintoma a outro padrão. E aí está aqui o texto, né? Tarefas condicionadas pelo sintoma. Beleza. Então vamos ver aqui como é que o Erickson maneja esse tipo de situação. Citação do próprio Erickson num livro do Rossi, do Ryan e do Sharp. Seja qual for o hábito, a ideia é convertê-lo numa coisa maçante. Você transforma um hábito vicioso em algo tão terrivelmente desagradável que o paciente se sente muito disposto a largá-lo. Em Strategies of Psychotherapy, Estratégias de Psicoterapia, do Halley, e em Ordeal Therapy, Terapia Ordálica, também do Halley, Jay Halley discorre acerca de um tipo de intervenção do trabalho de Milton Erickson que ele chama de ordalhas benévolas. Diz Halley, abre aspas, a regra básica da psicoterapia breve parece consistir em acirrar o sintoma de tal forma que o paciente não possa continuar a utilizá-lo. Um dos métodos mais rápidos é persuadir o paciente a punir-se quando o sintoma se manifestar. Com esse artifício, ele é encorajado a abrir mão desse sintoma, fecha aspas. As ordalhas benévolas podem ser consideradas como um tipo de intervenção no padrão, o 15º da lista. Esta seção detalha alguns aspectos não reconhecidos das intervenções deste tipo, dá uma estruturação a essas últimas e rebatiza o tipo como tarefas condicionadas pelo sintoma. O próprio Zeig, né, um dos cursos que eu fiz com ele online, eu não conheço o Zeig pessoalmente, o próprio Zeig tem uma intervenção dessa forma, né, de construir uma espécie de punição à medida que a cliente machucava os próprios dedos, tirando, né, pedaços daqui da carnezinha. Né? Então, é um exemplo bem legal. Mas vamos seguir aqui o texto. As tarefas condicionadas pelo sintoma são atribuições atitudinais a serem realizadas em casa, de acordo com a indicação do terapeuta. Quando o sintoma se manifestar, o paciente deverá fazer o que lhe foi prescrito. Um caso extraído de minha prática clínica servirá para ilustrar o emprego dessa técnica. Então, tá aí, né? Um caso clínico do próprio William. Texto. Uma profissional procurou tratamento para poder parar de comer descontroladamente. Os dados colhidos indicavam que seu marido gostava de discutir quase todas as noites. Sentia prazer num bom bate-boca. Minha cliente, contudo, não apreciava esse tipo de interação e procurava fazer vista grossa às tentativas do marido, no sentido de entulhar um debate. Às vezes cedia à provocação, outras vezes conseguia se conter,
Depois dessas discussões, geralmente ela comia sem continência. Primeiro detalhe, pessoal, nem sempre a pessoa percebe de cara esse padrão. Aqui a leitura fica parecendo meio óbvio, mas nem sempre é assim, tá? Às vezes, um dos passos da terapia ericksoniana é reconhecer o padrão e levar o sujeito a reconhecer esse padrão também, tá? Seguindo o texto. Já pedira ao marido que parasse com esse tipo de coisa. Em vão. Resignada, ela concluiu que o marido era assim mesmo e que nada ia mudá-lo. Além disso, já comia sem moderação antes de casar. Verificou-se também que, conquanto fosse autoafirmativa em outras áreas, circunstancialmente não o era no casamento. Embora desejasse passar mais tempo sozinha com os amigos, cedia ao pedido do marido para que ficasse com ele durante todo o tempo livre. Mas não se dedicava muito aos afazeres do lar, embora fosse esta a expectativa do marido, que reclamava quando isso não acontecia. A bem dizer, comentou que detestava as tarefas domésticas. Então, aqui nós já temos muitas informações, né, que provavelmente o William vai utilizar. Vamos seguindo. Indiquei-lhe que quando estivesse em casa fizesse o seguinte: primeiro, controlasse no relógio a duração de cada discussão e na noite seguinte passasse o mesmo tanto de tempo sozinha ou em companhia dos amigos. Segundo, toda vez que comesse descontroladamente, deveria dispensar 1 hora aos afazeres de casa. Sua reação ao segundo item do receituário foi: 1 hora de tarefas domésticas, nunca mais eu vou comer em excesso. Concordou em fazer o que eu lhe recomendava. Nunca mais voltou a comer desmedidamente e foi se tornando mais autoafirmativa no casamento. Ficou muito surpresa pelo fato de tudo ter se resolvido tão facilmente e disse que, quando lhe ocorria comer em excesso, não cedia ao destempero porque sabia que, pelo compromisso assumido, teria de encarar 1 hora de serviços domésticos. A partir dessa compreensão geral das tarefas condicionadas pelo sintoma, vejamos agora a metodologia de sua elaboração. O primeiro passo, ao formular esse tipo de intervenção, consiste em colher informação do paciente a respeito da queixa apresentada e dos padrões ou contextos circundantes. Então, foi o que eu comentei, inclusive, né? A partir daí, o terapeuta determina se irá privilegiar uma intervenção que contemple apenas o indivíduo ou os aspectos interpessoais, ou ambos. O exemplo aduzido inclui intervenções tanto pessoais, na história de aplicar 1 hora, né, de trabalho doméstico, como interpessoais, no caso da discussão com o marido e de sair com os amigos. A atribuição de tarefas domésticas condicionada pela incontinência alimentar focaliza, sobretudo, a paciente no plano individual. Tanto a tarefa como o sintoma estão sob sua influência, ainda que a prescrição possa repercutir de alguma forma nos aspectos interpessoais do contexto sintomatológico. A indicação relacionada com as discussões e os momentos de liberdade tem a ver claramente com a dimensão mais interpessoal. A mulher tem pouco controle direto nas discussões. Como etapa seguinte da formulação desse tipo de intervenção, é preciso questionar a respeito de alguma outra dificuldade ou meta desejada, pessoal ou interpessoal. Ao abordar as situações no plano individual, geralmente se procede perguntando o seguinte: existe alguma coisa que você sabe que deve fazer, mas fica adiando ou simplesmente não faz, como cuidar da casa, colocar a correspondência em dia, limpar o banheiro e etc.? Já nas situações focalizadas interpessoais, a pergunta poderia ser: existe alguma coisa que você gostaria de fazer, mas a outra pessoa não gosta que você faça, mesmo que não seja nada de ilegal ou imoral? Na etapa final, um tempo ou um esforço significativos, de acordo com a definição do paciente, despendidos na atitude de negligência ou na de evitação, são relacionados à ocorrência do sintoma ou do comportamento indesejado. Evidentemente, o terapeuta deve obter o consentimento do paciente
E além do consentimento, pessoal, tem dois pequenos detalhes, né? A questão do rapport, a sintonia é muito importante, que você já tenha sintonia com o paciente, com o cliente, ou senão essas recomendações não vão funcionar. E segundo, cuidado com as recomendações que podem colocar em risco a pessoa, né? Aí era fazer atividade, né? Limpar a casa durante 1 hora. Então, não dá para você pedir a uma senhora, né, de 70 anos de idade para subir e descer as escadas, sei lá, 10 vezes seguidas, porque isso pode colocar em risco, né, a saúde física dela, inclusive, né? Então, cuidado também com esses detalhes. Óbvio que para você aprender a manejar melhor essas informações, é importante que você faça uma formação em hipnose ericksoniana, tá? Para você manejar melhor tudo isso. Só com esses vídeos você não vai conseguir aplicar isso na tua prática, se você é um profissional, não, tá? Seguindo, às vezes acontece que a pessoa nem sequer tem de cumprir a tarefa que lhe foi atribuída para obter o efeito terapêutico, como mostra o nosso último exemplo. Halley se concentrou no aspecto ordálico da diretiva. Ah, esse não é o caso do William, não, é o caso do Halley, tá? Mas Erickson, com sua ênfase na utilização pessoal e social, frequentemente atava o sintoma a tarefas conducentes a algum objetivo pessoal ou social desejado. Aí tem uma citação do próprio Erickson. Por aí se vê que o paciente percebe várias coisas que preferia estar fazendo, e dessa forma torna-se extremamente fácil para ele largar determinado hábito. É bem legal, né? Essa lógica que o Erickson aplica, tá? Vamos seguir aqui, não sei se a gente vai conseguir finalizar tudo, tá? Os exemplos que se seguem, extraídos tanto da prática clínica de Erickson como da minha própria, ilustram o emprego desse tipo de intervenção. Pessoal, como são mais exemplos, então eu vou ficar por aqui. Vamos ficar só com esse primeiro exemplo. E terça-feira que vem a gente tem vídeo novo aí aqui no canal para você aprender, para você me acompanhar nesses novos exemplos, tá? Para que o vídeo não fique muito longo, para que o vídeo não fique muito cansativo, deixo aqui, vamos fazer essa pausa. Lembra sempre de curtir, de compartilhar, isso é essencial. Eu já disse em outros vídeos, mas é importante que você saiba que isso é o mínimo que você pode fazer. E aqui desse lado, os produtores de conteúdo, pelo menos eu falo por mim, eu fico muito feliz quando eu vejo algum comentário, alguma curtida, ou eu sei que outras pessoas chegaram no canal porque vocês compartilharam, beleza? Então é isso, um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!